Olá, gente querida, passando aqui para comentar sobre um pedido que a inscrita Gena, aí eu não sei como se pronuncia o nome dela, né? Ela mora nos Estados Unidos, ela pediu que eu abordasse o tema da volta de Jesus, aí tem a ver com Apocalipse. Ai, gente, que difícil, que é muita informação e o tempo é curto, então vamos lá. Desde os tempos de Jesus andar aqui na terra, já faziam essa pergunta para ele. Vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 24, a conversa dele com os discípulos que perguntaram também para ele. Fala para nós assim, sobre a tua volta. Então ele disse assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus, né? Chegaram-se a ele os seus discípulos, os aprendizes, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então é bem direto aqui o assunto. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, cuidado para não ser enganado. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, todo mundo está vendo isso aí, né? Todo mundo com muita intimidade. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, presta atenção. Acautelai-vos toma cuidado. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então tem tantas thumbnails por aí: é o fim, olha, urgente, urgente, aconteceu, olha Israel, olha não sei o que, gente. Século após século, Israel recebe míssil, recebe direto, tanto que eles têm lá o domo de ferro, certo? Que rebate os mísseis no ar. Sempre estão querendo destruir Israel, mas a gente vai chegar lá. Enfim, aí ele diz aqui, e ainda não é o fim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Não estamos na tribulação, nem na grande tribulação ainda. Então, gente, vamos lá. É o princípio, tá só começando. É o princípio de dores. Aí vamos lá, nação contra nação e reino contra reino em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, a gente vê aí esses falsos profetas que os corajosos youtubers refutam, e eles lançam maldições e a perseguição porque eu sou servo. Ai, ai. Então vamos lá. Mas então vos entregarão, serão odiados por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que estamos vendo agora, no nosso tempo, nos nossos dias. Muita gente apostatando da fé por causa de tanto escândalo. Tanta gente jogando a culpa em Deus, que Deus não existe, por causa de birutice, por causa de mau testemunho, sabe? Ai, ai.
E por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então, acontece assim, eu estou falando o meu parecer aqui, o que eu penso desse tema aqui. Por que eu não fico nervosa? Primeiro, desde criança eu aprendi a estudar o Apocalipse. Então, o que muita gente tem medo até de ler, para mim, sempre foi questão de muita alegria. Aquelas coisas, os cavalos, as trombetas, os anjos, a carta às 7 igrejas, enfim. Então, Jesus foi e falou isso, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, também tem o texto aqui que fala, se o Senhor não abreviasse a volta dele, está escrito assim, aqueles dias, os dias da volta dele, pouca alma se salvaria. Então, já que ele abreviou a volta dele, os dias, então não, bastante gente vai ser salvo sim. Agora, eu nunca discuto esse tema por causa de quê? Porque uns batem firme que a igreja vai passar pela grande tribulação. Biblicamente não vai, porque qual é a vantagem de você ser fiel? Qual é a vantagem de você abrir mão, de você negar a si mesmo, de você passar pela porta estreita? Quer dizer, para passar pela porta estreita a bagagem tem que ficar de fora. Então, as pessoas que se iludem aí, tem os crentes aí que acham que está na prostituição, está destruindo lares, está de ganância, mas vai para o céu. A Bíblia não está dizendo que vai não, mas quer se enganar? Tipo, me engana que eu gosto? Não, não me engana não, que eu não gosto, não sou eu essa. Então, é a porta estreita, tem que largar as bagagens do mundo e negar-se a si mesmo. Então, tudo isso aqui foi o que Jesus falou. Se quer acreditar o contrário, agora, eu não fico preocupada, porque quando eu acordo eu já agradeço, Senhor, eu sou tua serva, eu quero agradar teu coração, e eu vou negando a mim mesma. Então, aquela Val que existiu lá atrás, que brincava, que um pé na igreja, um pé no mundo, e, sabe, fazendo muitas coisas erradas que não combina com quem é servo de Deus, tem que ser diferente, tem que fazer diferença. Então, a questão é que no profeta Daniel, ele teve as visões sobre o fim do mundo, sobre a estátua lá que tinha cabeça de ouro, que era o reino da Babilônia. Eu até escrevi aqui algumas coisas para não esquecer aqui. Daniel, ele teve aquelas visões lá, aí ele desmaiou e o anjo Deus mandou o anjo ir lá falar com Daniel. Daniel, o que vistes agora são para dias muito distantes. Escreve a visão e cumpre os teus dias. Então Daniel já partiu, séculos se passaram, e tudo que ele teve na visão e deixou escrito nos pergaminhos, nós estamos vendo aí acontecendo. Então, eu anotei aqui a cabeça de ouro, era o Império Babilônico, o peitoral de prata, o Império Medo-Persa, o abdômen de cobre, o Império Grego, as pernas de ferro, o Império Romano dividido, os pés e dedos de ferro misturado com barro, representa 10 reis durante a grande tribulação. Então, a Bíblia, ela por si só se explica. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento têm uma ligação ali muito interessante. Aí,
Quando você chega lá no Apocalipse, então tem a questão dos chifres, que representa poder. Normalmente está se referindo ao rei. Aí ele viu um chifre grande, que depois sai um chifre menorzinho. Ali é um reino, humanamente falando, insignificante, esse chifre pequeno, mas que se torna grande, com as atitudes e tal. Então, a carta às 7 igrejas. Éfeso era uma igreja desviada. Esmirna fala da carta para a igreja que era perseguida. A igreja de Pérgamo era uma igreja licenciosa. Hoje em dia, né, tem muito Pérgamo. Licenciosidade está tremenda. Tiatira, que era uma igreja relaxada, sossegada. Sardes era uma igreja morta. Morta como? Morta no pecado, morta em tudo que não prestava, em tudo que Deus não se agrada. Filadélfia, uma igreja abençoada. Laodiceia, uma igreja morna, sabe? Não, isso não tem nada a ver. Não, Deus tem mais o que fazer. Deus não está ligando para isso, não. Imagina, vai viver, vai beijar muito. Você não está satisfeito como você nasceu? Deus errou? Deus botou você no corpo errado? Deus é um bobão, tá velho, não sabe mais o que faz, aí tá botando um monte de gente no corpo errado. Enfim, aí vem a questão do Apocalipse, né, que muita gente bate boca, que os 144 mil são os judeus, são as tribos de Israel, são as 12 tribos, são isso, são aquilo. Eu prefiro acreditar que 144 mil aqui do Apocalipse se refere aos que conseguiram ser fiéis e não estavam no tempo aqui, vieram antes da cruz de Cristo, mas que foram fiéis. Então, eu acredito que tudo é simbolismo aqui. Não tem como ser exatamente numérico, 144 mil, como pregam os testemunhas de Jeová. Não tem como. Quantos servos de Deus do passado tiveram uma vida fiel ali às leis de Moisés e tudo? Muito mais de 144 mil. Só das tribos de Israel, ali, muito mais do que isso. Então não tem como bater boca, discutir. Agora, eu acredito que a igreja não vai passar. É vizinho chegando, gente, não repara não. Eu acredito que a igreja não vai passar na grande tribulação, porque Jesus falou na parábola das virgens prudentes e as virgens loucas. O noivo vem, um bocado, 50% estava dormindo, né? Estava desatenta, não estava aguardando a volta do Senhor. Então, a vantagem da gente ser fiel, aguardando a volta do Senhor, não se contaminar com as birutices do mundo, enfim. Então, tem a vantagem que aí o anticristo vai se manifestar. Agora, abrindo um parênteses aqui, eu acredito que estejamos perto sim, por causa que a própria ciência está dizendo que o mundo não vai aguentar o calor. E quantos séculos está profetizado lá atrás, quando Deus terminou o mundo com o dilúvio, aí ele botou o arco-íris lá, fez uma aliança com Noé, que nunca mais o mundo seria destruído por água, mas que a outra destruição seria por fogo. Então, estamos vendo a ciência dizendo que daqui a pouco nós não vamos aguentar a temperatura, sabe? Hoje não está 50 graus aqui no Rio de Janeiro, mas está muito quente e muita gente já está partindo
porque as águas não são mais tão puras. Então vai aumentar a contaminação dos solos. Então o que é que diz lá no Apocalipse? Então antes do Apocalipse temos 1 Tessalonicenses. Olha, primeira carta aqui, vamos conferir aqui, 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 17. Então, 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, quem já partiu salvo está dormindo no paraíso, ainda não está no céu, nem o céu nem o inferno foram inaugurados ainda, certo? É o que a Bíblia está dizendo aqui, não o que aquela senhora bispa lá fala, né? Então, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, é um assunto muito extenso, muito longo. Agora, eu acredito na parábola que Jesus falou de Lázaro e o rico, que o rico estava vendo Lázaro lá confortado. Não é porque o rico foi para o inferno porque era rico e pobre, e Lázaro porque era pobre e foi para o céu. Não, não, não. Nem o rico estava no inferno, ele estava em tormento, mas não era ainda no inferno. Então o rico pedia, vai lá, avisa os meus parentes que ainda estão na terra, que aqui é um lugar de tormento. E Jesus, então, ele diz, quem está aqui não passa para lá e quem está lá não passa para cá. Então, não tem essa conversa de você ser arrebatado e você foi aqui, foi ali, isso é tudo mentira. Isso é coisa, espírito de engano, para levar muitas almas para o inferno. E eu só lamento, porque qualquer um tem condição de entender a Bíblia, qualquer pessoa. A Bíblia por si só se explica. É só você vai lendo, vai orando, vai pedindo direção e tá aqui, gente. Eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de nada, mas está tudo explicadinho aqui na ordem certa. Aqui, então, olha só, nós tivemos a era da inocência, quando Adão e Eva conversavam com Deus no jardim do Éden, todos os dias Deus passava e conversava com eles. Então, depois que eles deram ouvidos à serpente e caíram na carne, então veio a era da consciência, da queda no jardim até o dilúvio. Então, depois do dilúvio, entrou uma outra fase, o governo humano, do dilúvio até a chamada de Abraão. Então, tinha os sacerdotes, Abraão era o sacerdote, ele fazia lá o sacrifício, né, pelos filhos, enfim. Aí teve a era patriarcal, de Abraão até a saída do Êxodo, né, que quer dizer saída lá. Eu me atropelei aqui. Então, teve a era patriarcal, aí depois veio os profetas e tal, aí Daniel teve essas visões todas, escreveu, partiu e estamos aqui. Agora,
Por causa de que Jesus falou que nem ele sabia, nem os anjos, sabe quando é que vai ser isso. Então não tem por que a gente ficar preocupado quem é, ai, é o anticristo, ai, é o Papa. Cada Papa que entra é esse, é esse, é esse. Jesus está voltando, Jesus está voltando? Está mesmo, eu acredito. Mas não porque teve essa coisa lá, está tendo essa coisa, essa encrenca lá em Israel, tudo isso está escrito. Mas que se você está com a tua fé firmada em Cristo, não tem por que ficar pensando assim, ai meu Deus, então servir a Cristo não é porque você vai se encantar com o céu, que lá no céu você vai andar em ruas de ouro, enfim, e lá no inferno eu vou ficar queimando eternamente, vou sofrer, não sei o que, não sei o que. Então, não é servir a Cristo por medo, é servir a Cristo por gratidão, pelo que Ele fez por você, e só Ele poderia fazer isso por você. Por qual outro nome a gente expulsa todo o mal da nossa vida? Por qual outro nome a gente pisa na cabeça do inimigo, do cão, do inimigo de nossas almas, que só nos faz mal? Então é por gratidão que eu sirvo a Jesus mesmo. Não me arrependo de ter largado tudo para trás por gratidão, porque Ele me amou primeiro. Então eu não faço mais que o meu dever de ser grata a Ele, de entregar todo o meu ser nas mãos dEle, e independente do dia que Ele vai voltar, quem é o anticristo, quem é a besta que subiu o anticristo vai subir do mar, que mar é esse? É a multidão. Aí tem a besta que subiu da terra, quem é a besta? Quem é o 666? Eu não gasto minha cabeça pensando nessas coisas, que eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer, mas eu não vou estar aqui. Então, para terminar aqui, esse assunto é muito vasto, não tem a menor condição de falar tudo, todas as coisas, os simbolismos, mas o resumo de tudo isso é esse aqui. O que a Bíblia diz: em todo o tempo sejam alvos as vossas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Sabe o que significa isso? Não se suje. Não se macule com as nojeiras desse mundo, com as iniquidades, com a ganância, com a esperteza. Gente metida esperta que chega a dar náusea na gente. Ui, caiu o meu brinco aqui. Que chega a dar náusea na gente, de tanto mau caratismo, de tanta perversidade, sabe? E usar o nome de Deus. Eu não me importo com quem foi sincero, que deixou a igreja, deixou o altar e foi viver o mundão, não, sabe? Eles estão sendo sinceros. É o que a Bíblia diz: oxalá foras frio ou quente, porque se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. É o Senhor que está dizendo isso. Independente de anjo, de apocalipse e tal, eu creio firmemente que vale a pena eu ser fiel, porque quando o anticristo se manifestar e botar a paz no mundo, serão 3 anos e meio. Então a Bíblia usa o termo um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, um tempo é 1 ano, tempos 2 anos e meio, então 3 anos e meio de paz. O cara vai botar paz no mundo, vai organizar tudinho, mas é um engano. Então quem estiver atento, quem estiver vigiando, vai saber que ele está fingindo, ele está enganando. E aí sim, quando ele vai tirar a máscara, os fiéis, quem perseverou até o fim, quem ficou ligado, que aí é o que a parábola das virgens fala, quem está vigiando, quem está com azeite, vai subir
E não tem nada a ver com quem largou brinco para lá, essa gente que larga brinco, larga batom, mas continua traindo as pessoas, fornicando, fazendo toda a lista que a Bíblia diz de quem vai para o inferno, eles fazem. Então, é espírito de engano que está ceifando as vidas, que está enganando. Então, eu creio firmemente nisso, essa é a minha posição, tá? Só lembrando aqui que eu apenas sou temente a Deus, o título que me interessa é o de serva do Senhor Jesus, tá? Tenho muito orgulho de ser serva. O que o Senhor quer de mim eu vou fazer, tá? Porque eu sei que Ele vai estar comigo, vai me ajudar. Então, gente querida, a questão é essa, que quando Ele tirar a máscara e Israel vai entender que Ele é um enganador, que Ele não é o Messias verdadeiro como achavam que era, aí a igreja fiel já não está aqui. Quem vai ficar aqui, aí sim vai começar a grande tribulação, porque os fiéis já foram arrebatados, raptados, enfim. O termo não importa aqui. A igreja fiel não vai estar aqui na terra para passar o que os infiéis vão passar, porque senão Deus seria muito injusto com quem foi fiel, certo? É isso. Então, não sei se eu respondi, eu falei apenas o que eu creio, o que eu alcanço. Eu sempre ouvi com muita atenção todos os estudiosos, tudo que eles têm a dizer, tanto os espíritas como os católicos, como os pentecostes, como os batistas, eu sempre escutei com muita educação e atenção as coisas, e depois eu analiso tudo e comparo aqui. O que é que faz sentido, o que não faz. Mas eu nunca bati boca, não. Eu quero te convidar para aprender escatologia, eu vou. Eu escuto. Já escutei Testemunho de Jeová, já escutei espírita, católicos, o que eles pensam do Apocalipse, eu vou ouvindo com educação. E atenção também, para ver o que faz sentido e o que não faz. Então, a questão é essa mesmo. Eu já ouvi, sim, já ouvi de todos os lados o que cada um pensa sobre os cavalos, que tudo isso está ligado à grande tribulação, que quem foi fiel não vai estar aqui para passar pela grande tribulação. A questão do sinal da besta, enfim. Por isso que eu estou suave na nave, porque eu prefiro dia após dia viver a minha salvação em Cristo Jesus e não sou da igreja, tá? Porque eu tenho minhas coisas a fazer, minha profissão para cumprir, então eu cumpro sempre na presença do Senhor, mas não sou contra. Eu acredito que faz parte do corpo de Cristo. Olha, se o meu dedinho não quiser mais fazer parte aqui do corpo, quem vai apodrecer é o dedo, não é o corpo. O corpo vai viver muito bem sem esse dedo aqui. Então você procura um bom lugar que existe. Existe igreja equilibrada, ainda existe Assembleias de Deus equilibrada, que cuida sim do rebanho direitinho, igreja batista, igreja presbiteriana. Eu seria, sim. Só é muita correria aqui de profissão mesmo, de costura. Quando eu entrego a roupa, eu estou satisfeita, vou me arrumar para ir ao culto, toda alegrinha, vem a pessoa porque engordou, porque emagreceu, porque ficou doente, porque está inchado, porque tomou corticoide, inchou muito a barriga. Aí eu tenho que sentar e fazer tudo de novo, aí me chamam a atenção, poxa, a gente não pode contar com você, aí eu já perco as estribeiras, falo, não pode mesmo contar comigo, não. Enfim, é por isso que eu não vou, tá, gente? Mas eu sou a favor que cada um frequente um lugar direito, tá? Que existe. Existe pastor bacana, sincero,
o rebanho, o corpo de Cristo existe, sempre vai existir. Cristo é o cabeça da igreja, então por isso só que eu não sou membro, mas eu acredito que o dia que eu parar de costurar eu vou ser membro sim, de algum lugar, mas eu vou prestar muita atenção antes de me comprometer com algum lugar. Então, se tiver mais alguma pergunta, se alguém discordar, então você pode escrever aí nos comentários. Obrigada, graça e paz.